Olá, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço. O Bahia vence, triunfa contra o Vasco da Gama lá na colina, lá no reduto do Vasco da Gama. Nada melhor do que esses 3 pontos que o Bahia está precisando nesse momento agora. Inclusive já sobe um pouco na classificação, está em 14º com esse triunfo. Bahia que fez até um jogo razoável contra o Botafogo, mas vacilou e perdeu nos vacilos. E hoje o Bahia faz um bom jogo, apesar de também ter alguns pontos preocupantes. Vamos começar aqui. O Bahia, ele jogou com quem? Marcos Felipe, Canu, David Duarte, Rezende, Jacaré, Acevedo, Tassiano, Cauli, Matheus Bahia, Ademir e Everaldo. Então esse foi o time que o Bahia entrou em campo hoje. O Ademir ficou devendo nesse jogo, apesar de que fazia algumas jogadas interessantes, velocidade, ficou devendo. Outro jogador aí, no caso agora, pegando a lateral esquerda, o Matheus Bahia, no sistema defensivo, ele é um jogador que se mostra mais potencial, aí, mais capacidade do que o Chaves, o Juan Chaves. Levou um cartão amarelo, mas conseguiu aí manter, mas também foi perdendo aos poucos um pouquinho a qualidade no jogo, e aí foi substituído aí no segundo tempo pelo Juan Chaves. Então o Bahia, com esses jogadores, fez 1-0 contra o Vasco da Gama, e aí eu destaco alguns aspectos aí, alguns jogadores que a gente esperava mais um pouco, e que não foi assim tão bom como a gente esperava. O caso do Cauli, por exemplo. O Cauli, ele é muito bom para armar jogadas, mas não foi tão bom como a gente esperava. O Ademir também a mesma coisa. O Ademir só foi substituído quase no finalzinho do segundo tempo pelo Biel. O Biel entrou e o Biel não conseguiu fazer muita coisa como a gente estava esperando também, mas pelo menos as mudanças deu para garantir o triunfo do Bahia 1-0. Então o Bahia no segundo tempo, as substituições que entraram, o Juan Chaves, o jogador Diego, né, que agora eu esqueci até o segundo, Diego Rosa, o jogador Diego Rosa. O Tassiano pediu para sair, nós tivemos também a entrada do Arthur Salles, e tivemos a entrada do Iago Felipe. Então, com essas entradas aí, o Bahia, ele, na verdade, no segundo tempo, ele não rendeu muito, mas foi o suficiente para garantir o triunfo contra o Vasco da Gama. O Bahia, princípio do jogo, inclusive, o jogo foi eletrizante no início do jogo. Os primeiros 20 minutos do jogo, era todos os dois times buscando gol. Então foi um jogo muito intenso mesmo, que chamou a atenção. Eu até pensei, olha, com esse jogo intenso aí, o Chaves não daria para entrar nesse primeiro momento aí, com esse jogo intenso que estavam, né? Porque senão o problema seria muito mais sério, seria problemático. O Bahia talvez não triunfasse, né? E poderia correr o risco de perder o jogo. Então o Bahia foi muito intenso no primeiro momento, mas as falhas se apresentaram. O Bahia conseguiu fazer marcação alta, organizar as suas linhas de defesa, assim, muito bem, mas qual a falha? Os cruzamentos, o chamado facão, por exemplo, os cruzamentos do Vasco da Gama estava conseguindo quebrar as linhas do Bahia, e aí o perigo estava grande. O perigo era assim, iminente com essas jogadas. Então foram uns 20 a 30 minutos nessa luta aí. E aí eu destaco também
Primeira jogada do Bahia, primeira jogada do Vitor Jacaré, que por pouco não fez um gol. Se o goleiro não tivesse triscado na bola, nós teríamos já o primeiro gol do Bahia no jogo. Então, o Bahia conseguiu mostrar, o Bahia conseguiu mostrar uma capacidade, um jogo bastante ofensivo. Foi perdendo um pouco o rendimento no segundo tempo, no finalzinho do segundo tempo, mas aí porque baixou um pouco as linhas e aí foi sofrendo pressão, mas o Bahia conseguiu mostrar capacidade aí defensiva. Então a gente está percebendo o quê? Que os treinamentos do Paiva, os treinamentos que tem feito aí com o Bahia, está surtindo efeito positivo. O Bahia está conseguindo melhorar bastante. E quem foi o nome do jogo? Eu destaco o Tassiano. O Tassiano, além de ter velocidade, a parte defensiva, arma jogada muito bem, está presente, inclusive, nas finalizações, e foi dele o gol do Bahia. Então, foi muito importante aí esse triunfo do nosso esquadrão de aço, que agora já se prepara para o jogo em casa contra o Curitiba, né? Aqui a notícia: o Bahia vence o Vasco fora e conquista os primeiros pontos na Série A. O destaque aqui do scbahia.com. O Tassiano decidiu a partida com o gol no fim da primeira etapa. O Bahia conquistou seus primeiros 3 pontos no Brasileirão ao vencer o Vasco por 1-0 na noite desta segunda-feira. Com triunfo, a equipe tricolor termina a terceira rodada em 15º lugar, com 3 pontos. A próxima partida do esquadrão será no domingo, às 16 horas, contra o Curitiba, na Arena Fonte Nova. E sobre o jogo, na primeira etapa, a posse de bola foi dividida entre os times e o Vasco foi quem finalizou mais vezes. Porém, a eficiência dessa vez ficou para o lado do Bahia, que levou uma vantagem para o intervalo. Nos primeiros minutos de bola rolando, o Jacaré acertou a trave em um chute de pé esquerdo. Em seguida, Marcos Felipe foi quem trabalhou para evitar o gol vascaíno. Sem conseguir invadir a defesa do Bahia, o Vasco levava o perigo em chutes fora da área e em lances de bola aérea. Pelo lado do esquadrão, as alas eram bastante acionadas nas saídas em velocidade, em especial com Ademir pela direita. Tassiano, de volta ao time, foi o destaque da etapa inicial, com um gol. Aos 43 minutos, o meia puxou o contra-ataque para a esquerda e tentou o passe para Cauri, que chutou em cima da defesa. No rebote, Tassiano foi quem ficou com a bola, driblou a marcação e chutou sem chances. Apostando nos contra-ataques, o Bahia voltou para a etapa final com Ademir como seu principal jogador ofensivo, justamente por ser utilizado como válvula de escape. Atrás, no placar, o Vasco tentava pressionar a equipe tricolor com mais presença no campo de ataque, mas seguia esbarrando na defesa do esquadrão, que continuava aproveitando espaços em contragolpes. Aos 23 minutos, Arthur Salles, que havia acabado de entrar, recebeu o passe em profundidade, mas chutou em cima do goleiro. Que chance perdida! Foi uma chance de ouro. Dessa vez o Arthur Salles, pegou duas vezes, ele poderia ter feito, e já a gente ter um triunfo muito melhor. O Bahia poderia ter feito pelo menos 2 ou 3-0 nesse jogo. Após um momento da partida em que o time carioca tentava pressionar a todo custo, o Bahia conseguiu administrar a posse de bola e reduzir o ímpeto do adversário. Nos minutos finais, Arthur Salles recebeu mais um passe açucarado para balançar as redes, mas novamente falhou no momento de concretizar. Ao fim do jogo, o triunfo se confirmou. Então tá aí, Bahia agora já vai se preparar para o jogo contra o Curitiba. Então, as lições que ficam desse jogo, o sistema defensivo aí deu uma melhorada, mas aí ainda precisa melhorar mais um pouco. O Bahia precisa de mais entrosamento. Acho que a velocidade do Ademir precisa ser melhor aproveitada por ele, não é? Acho que ele errou, inclusive, em alguns passes fundamentais, alguns passes que poderiam garantir um triunfo até melhor para o Bahia. Mas, claro que as jogadas pelo lado direito com o Ademir foi o ponto central para ajudar o Bahia com esse triunfo. É isso aí. Dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber nossas novidades. Todos os dias nós temos novidade do nosso Esquadrão de Aço. E não esqueça de divulgar o nosso canal Arquibancada JNS
para seus amigos, para suas amigas, e até o nosso próximo vídeo.